Beleza, pessoal? Tudo jóia? Vamos para mais uma dica do nosso projeto Detonando os CPCs. A dica de hoje, pessoal, é sobre o CPC 03, que trata sobre as demonstrações dos fluxos de caixa. Demonstração dos fluxos de caixa. Roda a vinheta. Projeto Detonando CPCs, dica CPC 03, que trata sobre a demonstração dos fluxos de caixa. Pessoal, qual é a ideia? A demonstração do fluxo de caixa, CPC 03 aí, realmente, né, pessoal, quem aí os concurseiros sabem que em contabilidade é um dos assuntos complexos, né, um dos assuntos complexos da nossa disciplina. Só que o que acontece, pessoal? Tem muitas exigências, mas muitas exigências mesmo, que tratam sobre aspectos teóricos. E essas questões são fáceis, médias no máximo, e elas não nos trazem maiores problemas. E um dos pontos dessas exigências fáceis aí é justamente saber que a DFC, ela segrega os seus fluxos em 3 tipos de atividades: atividades operacionais, as atividades de investimento e as atividades de financiamento. Então, básico, né, pessoal? Primeiro nível, água na canela aí que nós chamamos, é o quê? Saber que existem que a DFC, ela é dividida em 3 tipos de fluxos: operações, investimentos e financiamentos. Esse é o básico do básico. Segundo nível de exigência aí, pessoal, saber exemplos, o que está enquadrado como atividade operacional, como atividade de investimento e como atividade de financiamento. Esse aí, então, é o segundo nível de exigência da DFC, e inclusive quando nós elaboramos aí a nossa aula no curso Detonando CPCs, nós podemos aí visualizar que a maior forma de exigência da DFC é justamente esse segundo nível de exigência. E é nesse segundo nível de exigência que se enquadra a nossa dica, beleza? Saber aí classificar determinados fatos em cada uma das atividades, beleza? Então vamos lá para a nossa dica. Atividades operacionais, pessoal. O que envolve as atividades operacionais? São as principais atividades geradoras de receita da entidade e outras atividades que não sejam aí de investimento e tampouco de financiamento. Então, as atividades operacionais, pessoal, elas estão relacionadas a essas principais atividades geradoras de receita da entidade. Elas resultam de transações e demais outros eventos aí que entram na apuração do lucro do exercício. Tranquilo? E existem aí diversos exemplos, pessoal. O próprio CPC 03, ele nos fornece esses exemplos. Vamos ver alguns aqui, pessoal. Nós temos aí recebimentos de caixa. Recebimentos aqui eu vou tratar com um maisinho. Recebimentos de caixa pela venda de mercadorias, decorrentes aí da venda de mercadorias. Nós temos recebimentos de caixa decorrentes de royalties, honorários, comissões e outras receitas. Pagamentos de caixa. Vamos botar aqui uma saída de caixa. Pagamentos de caixa. Aí decorrentes, pessoal, do quê? De fornecedores, né? Fornecedores de mercadorias e serviços, né? Mercadorias e serviços. Também pagamentos de caixa, saídas de caixa, decorrentes aí dos empregados, né, pessoal? Ou por conta dos empregados, né? Beleza? Recebimentos ou pagamentos de caixa por seguradora de prêmios, então relacionado aí a seguros, né?
seguradoras de prêmios, sinistros, anuidades e outros benefícios aí, outros tipos de apólices. Esse é um exemplo que está lá no CPC 03. Que mais, pessoal, que ele diz lá? Recebimentos também, pagamentos de contratos. Enfim, pessoal, você sabendo, ele dá esses exemplos e geralmente são justamente esses exemplos aqui que estão lá previstos. Depois você pega aí no nosso artigo aí que nós disponibilizamos lá no nosso projeto, lá no nosso blog, no Estratégia. Vai estar na descrição desse vídeo, aí você clica nesse linkzinho e lá vai estar, inclusive eu elaborei uma espécie de mapa mental, um esquema com todos os exemplos. Então, saber esses exemplos é básico. Mas, na hora da prova, pessoal, basta nós raciocinarmos com o seguinte, que as atividades operacionais, elas são as principais ativadoras geradoras de receita da entidade. Geralmente aqui, né, pessoal, venda de mercadorias, recebimento de caixas e decorrentes honorários, comissões, outras receitas, pagamentos, né, de caixa decorrentes fornecedores de mercadorias e serviços, empregados, recebimentos ou pagamentos de caixa decorrentes seguros, apólices, contratos, enfim. Todos os exemplos estão detalhados lá no CPC 03, mas se você souber aí que as atividades operacionais estão relacionadas às principais atividades geradoras de receita, dá para a gente identificar numa questão de prova esses exemplos, tá bom? E as atividades de investimento? Que elas nos estão relacionadas com o que, pessoal? Elas se relacionam normalmente com um aumento, ou seja, uma aquisição ou diminuição, uma venda dos ativos de longo prazo, meus ativos não circulantes que a empresa aí utiliza para produzir bens e serviços. Então, são as referentes à aquisição, né? Ou seja, o meu aumento ou a venda ou a diminuição dos meus ativos não circulantes, os ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos nos equivalentes de caixa. Essa é a definição de atividades de investimentos previstos aí no meu CPC 03, que trata sobre a demonstração dos fluxos de caixa, beleza? E lá também ela põe diversos exemplos, pagamentos de caixa, em caixa, né, para aquisição de ativo imobilizado, aquisição de ativo imobilizado, exemplo clássico aí, né, pessoal, de uma atividade de investimento. Recebimento de caixa decorrente de quê? De venda do meu ativo imobilizado. Enfim, né, pessoal, tem diversos exemplos e você dá uma estudadinha aí no CPC 03, não precisa baixar o CPC 03, já baixa o nosso CPC já esquematizado aí que está disponível no blog do Estratégia, tá bom? Está na descrição desse vídeo, eu vou colocar o linkzinho para você acessar o nosso CPC 03 esquematizado aí, tranquilo? Atividades de investimento, então refere-se aí à aquisição e venda de ativos de longo prazo, meus ativos não circulantes. Financiamento, pessoal, atividades de financiamento são aquelas que resultam em mudanças no tamanho e na composição do meu capital próprio e no capital de terceiros da entidade. Então, elas relacionam-se aí, né, pessoal, com os empréstimos de credores e investidores à entidade. Tranquilo? Então, resulta aí na mudança, né, no tamanho, na composição do meu capital próprio e nos meus capitais de terceiros, né, os passíveis exigíveis aí, né, pessoal, beleza? Meu capital próprio, meu passivo não exigível, meu capital de terceiros, tranquilo? Então, caixa é exemplo, caixa é recebido pela emissão de ações, né, emissão de ações, ou seja, um aumento, né, no meu capital próprio, né, pessoal? Tranquilo? Amortização de empréstimos e financiamentos. Exemplo clássico aí que cai em prova. Amortização de empréstimos e financiamentos. Também é um exemplo. Lembrando que todos os demais exemplos aí estão no nosso artigo. Entra aí no linkzinho na descrição desse vídeo, beleza? Como é que isso aí é explorado em prova para nós fechar essa dica aqui, pessoal?
Esse é um exemplo que caiu aí no ICMS, né? São Paulo, 2013. Concurso aí de alto nível. Secretaria de Fazenda de São Paulo. Durante o ano de 2012, a Companhia Desenvolvida S.A. adquiriu ações de sua própria emissão. Então, primeiro fato aqui, adquiriu ações de sua própria emissão. Fato 2, pagou fornecedores de matéria-prima. E fato 3, pagou 3 prestações de um arrendamento mercantil. Arrendamento mercantil financeiro referentes à aquisição de uma máquina. Essas transações devem ser classificadas respectivamente na demonstração dos fluxos de caixa como fluxos de caixa decorrentes das atividades. Beleza aí, pessoal? Então, ela quer saber justamente o foco da nossa dica aqui. A grande maioria, pessoal, das questões sobre DFC, por incrível que pareça, é saber esses exemplos. Saber os exemplos do que eu vou classificar como atividade operacional de investimento e financiamento. E essa questão, ela é uma questão clássica aí, que ilustra justamente isso que eu estou falando aqui nessa dica, beleza? Então vamos classificar aí, pessoal, para a gente finalizar. Adquiriu ações de sua própria emissão. Aquisição de ações de própria emissão, né, pessoal? É um exemplo que nós vimos aí de atividade de financiamento. Então nós temos um aqui, é uma atividade de financiamento. 2. O que é o fato 2 aí, pessoal? Pagamento de fornecedores de matéria-prima. Isso aí é tranquilo, né, pessoal, de identificar que se trata das operações. E 3, o que ele fala? Pagamento de 3 prestações de um arrendamento mercantil financeiro. Está relacionado aí com o meu capital de terceiros, né, pessoal? Aqui está relacionado esse fato 1 ao capital próprio, aumento do meu capital próprio, e o 3 é também financiamento. Um exemplo aí relacionado ao meu passivo exigível, né? Aumento de passivo exigível, né? Relacionado, não, na verdade aqui é um pagamento, então uma diminuição dos meus capitais, aí, dependência de capitais de terceiros, meu passivo exigível. Então ficou financiamentos, operações e financiamentos, financiamento, operacionais, financiamentos, opção E. Beleza, pessoal? Essa foi a dica de hoje, que trata justamente sobre essa classificação dos fluxos das atividades em operações de investimento e financiamento, e vocês devem saber essas características e alguns exemplos estabelecidos nas normas, lembrando que esses exemplos aí você vê totalmente esquematizado no artigo, no linkzinho que está embaixo aí na descrição desse vídeo. Se você gostou da nossa dica, aperte aí no positivo, no likezinho, beleza? Para que nós possamos entender aí como está o nosso andamento do nosso projeto. Se você não gostou, deixa aí o seu dislike também. É importante para a gente saber, né, pessoal, que tem alguma coisa aí. Mas é claro, se você deixou o dislike, põe lá nos comentários, manda um e-mail, professorpossati@gmail.com, dê a sua crítica e mande para a gente para que nós sempre possamos melhorar os nossos materiais, as nossas dicas. Beleza, pessoal? Um forte abraço, bons estudos, moral na carcaça e até a próxima dica.